Salve amigos e amigas ligados no canal Blog do Macedo, vídeo de hoje muito especial para falar já do ano que vem, direitos televisivos para 2025, o Corinthians assinou com a LFU e nesse vídeo você vai saber todos os detalhes, quanto o Corinthians vai ganhar, quais são as projeções aí financeiras em relação ao Campeonato Brasileiro, onde vão passar os jogos do Corinthians, quais são as diferenças entre Libra e LFU, por que o Corinthians mudou, enfim um show de conteúdo para vocês. Fica aí nesse vídeo, deixa o like, ativa as notificações, se inscreve no canal. Mais da metade das pessoas que veem os nossos vídeos não estão inscritos. E eu tenho certeza, te garanto que esse vídeo vai fazer você muito feliz na data de hoje, principalmente em saber que o Coringão vai encher o bolso em 2025. Então, logo depois da vinheta, eu vou passar todos os detalhes para vocês. O Augusto Melo diz que fechou o maior contrato de direitos televisivos de um clube brasileiro na história. O Corinthians seria o clube mais bem pago em direitos de televisão a partir de 2025. Mas como que funcionam esses números? Onde vão passar os jogos do Corinthians? Será que eu vou ter que assinar streaming novo? A gente vai passar todos os detalhes. Fizemos uma pesquisa bem ampla e projeções aí muito próximas da realidade para saber quanto o Corinthians vai ganhar e todos esses detalhes. E já vamos aqui direto para a tela do meu computador, sem perder muito tempo, para dizer quais são os times da LFU e os times da Libra. Para quem não sabe, né, a diferença entre Libra e LFU, a Libra foi criada ali em 2022, né, foi o primeiro órgão, e após isso a ideia, né, era unificar os clubes e tudo mais. A gente sabe que o futebol brasileiro não é muito bem assim que funciona, e após essa criação da Libra, foi criada a Liga Forte Futebol, que era a antiga LFF, e após a LFF também foi criada a Liga União, não, Grupo União. Então, o Grupo União fez uma fusão com a Liga Forte Futebol e criou a Liga Forte União. E hoje, basicamente, são essas duas instituições aí que cuidam dos direitos televisivos no futebol brasileiro. E hoje há uma grande disputa aí por espaço, vamos dizer assim, na mídia. E a gente teve um cenário no Campeonato Brasileiro que já deixou os clubes aí todos separadinhos, né? A gente tem até os escudos aí. Mas antes de falar dos clubes e falar especificamente das diferenças, a gente tem que vir um pouco para a parte histórica, né? A lei do mandante, ela foi ali criada em 2021. Antigamente, vocês devem lembrar, os jogos, para você transmitir um jogo, você tinha que ter o acordo com o mandante e com o visitante. A partir de 2021, isso mudou através da lei do mandante. Hoje, quem manda os jogos, ele também manda, vamos dizer assim, nos direitos de transmissão. Então, vamos supor que vai jogar Corinthians e Flamengo. E o Corinthians é da LFU, o Corinthians não precisa ter um acordo com o Flamengo ou com a Libra para transmitir esse jogo, vale quem é o mandante. Então, após isso, ficou muito mais fácil você vender qualquer direito televisivo, ficou muito mais simples, né? Porque às vezes, imagina, se você tem uma negociação, você tem um jogo ali do Corinthians pela Liga Forte e não tem acordo com o visitante, esse jogo não seria transmitido. Então, a lei do mandante ela veio também para resolver essa questão. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar que é bastante importante. Hoje, são aí dos 20 times da Série A, 11 são da Liga Forte União e 9 da Libra. A gente teve os times que subiram da Série B e os times que caíram para a Série B. Você vai ver aqui, bem pequenininho ali do lado esquerdo com um símbolo apagado, Atlético Goianiense, Criciúma, Cuiabá e Atlético Paranaense. Os 4 times que caíram para a Série B eram da Liga Forte União. E dos times que subiram da Série B para a Série A, Mirassol, Sport e Ceará são da Liga Forte União. E apenas o Santos é da Libra. O que isso significa? Que a Libra ganhou um integrante a mais em relação ao que tinha em 2024. Em 2024 eram 12 times da Liga Forte União e 8 da Libra. Essa era a tendência até, mas o Bragantino acabou se salvando ali na última rodada e com isso caíram 4 times da Liga Forte União e isso representa uma diferença no orçamento. É bem importante a gente dizer sobre isso. A gente vai para o próximo slide para esmiuçar as diferenças principais aí entre Libra e Liga Forte União. Então vamos lá, vou colocar aqui a tela cheia para todo mundo ler. A Libra, para quem não sabe, tem o Grupo Globo como detentor dos direitos. Então todos aqueles times da Libra, que são esses aqui, né, que a gente colocou no slide anterior aí, ó, Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull, Santos, São Paulo e Vitória,
todos esses times têm os direitos televisivos pro Grupo Globo, certo? Então, é o que a gente já está acostumado. Jogo na Globo, aí tem o Sport TV como TV fechada e o Premiere como streaming, né? Vamos dizer assim, mas ele pode ser streaming e fechado também. O valor de contrato, quando o Corinthians assinou inicialmente com a Libra, era de 1,3 bilhão, porque o Corinthians fez uma migração da Libra para a LFU. E em contrato da Libra com os clubes, tinha lá, caso o Corinthians saia, esse valor vai cair 10%. O Corinthians saiu, o valor anual do contrato já definido, 1,17 bilhão. E um ponto muito importante, existia também uma cláusula no contrato que caso a Libra tivesse menos do que 9 clubes na Série A, esse valor cairia para 1 bilhão. Você perderia 100 milhões, 170 milhões a mais com a queda do Bragantino, por exemplo. Por isso que a gente falava bastante que, financeiramente falando, era melhor que o Bragantino caísse. É óbvio que a maioria preferia que caísse os outros clubes por outros motivos, mas financeiramente era melhor o Bragantino cair. Beleza, Bragantino não caiu, ficou esse valor de 1,17 bilhão. São 171 jogos disponíveis, então, de acordo com os jogos do Mandantes lá. E a distribuição de receitas ela fica 40% dividida entre todos os clubes igualitariamente, 30% através da performance, ou seja, classificação no campeonato, e 30% através da audiência, isso considera vários fatores e tudo mais. Qual que é a diferença para a LFU? A LFU tem um valor projetado maior do que o que vai ser pago da Libra, 1,7 bilhão. E ela já negociou aproximadamente 700 a 800 milhões de reais. Com quem que ela negociou? Record / Cazé TV, porque foram 38 jogos aí negociados, ou seja, um por rodada, para Record e Cazé TV juntas, somadas, né? Então a transmissão aí vai ser nos dois, e mais 38 jogos para a Amazon Prime, né? Que também tem ali até o Premiere por ali. Só que o da Amazon, ele é exclusivo, então a Amazon ela vai ter um jogo por rodada exclusivo da Amazon, não vai passar na Globo, não vai passar em nenhum outro lugar. Então dentro desse pacote já foram negociados 76 jogos aí da LFU. Ela tem jogos disponíveis 209 jogos disponíveis. Então ela tem bastante jogo ainda para negociar. Por isso que ela tem esse valor projetado anual de 1,7 bilhão. Eu quero que você guarde esse número, porque ele vai fazer diferença no acordo que ela tem com o Corinthians. E a distribuição de receitas ela é quase igual à Libra, só que ela tem 45% igualitariamente e 25% de audiência, o que comprova que ela tenta diminuir um pouco ainda essa diferença de receita entre os clubes ali, os grandões, né, e os clubes menores. Então a LFU pode vender mais 133 jogos e ela tem negociações em andamento com várias empresas, entre elas a própria Globo, né, que seria o Premiere, Mercado Livre, DAZN, várias empresas aí ainda estão negociando. A LFU ela negocia em pacotes, diferente da Libra que negociou o contrato geral. Se a gente fosse distribuir por rodada, dá mais ou menos uma média de 5,5 jogos para a LFU e 4,5 jogos para a Libra. Por que eu falo média? Porque às vezes nem todos os times da LFU vão mandar o jogo na sua casa, por exemplo. Então, no final do campeonato, a gente vai ter 209 jogos pela LFU, sempre pensando no mandante, né? E 171 jogos relacionados à Libra. E agora é importante a gente voltar para essa tela aqui dos clubes, para a gente ver essa diferença que eu falei. Tá vendo que o Bragantino, ele tá ali na Libra. Então, se o Bragantino caísse, a Libra ia ter 12 times da Liga Forte e 8 da Libra. Isso ia dar uma diferença considerável, é 100 milhões a menos. Então imagina, em vez de ser 170, né? Em vez de ser 1,17 bilhão, seria 1 bilhão para dividir entre todos os clubes daquela forma lá, 40, 30, 30, que a gente falou. Então isso é bem importante falar aí antes da gente ir para o próximo passo. Uma outra coisa importante, a queda do Bragantino, a não queda, né, no caso do Bragantino, ela significou um aumento de receita para os clubes da Libra e, obviamente, uma perda para os clubes da LFU, né? Porque a LFU teria mais jogos para transmitir, mais 9 jogos ali. Aliás, 19 jogos para transmitir, porque ela teria o Clube Atlético Paranaense ali entre os times, então seriam 228 jogos. Como são 209 jogos agora, então ela também vai perder um dinheiro que é coisa de 100, 125 milhões, de acordo com a projeção dela. Então ela também vai ter uma perda com essa queda aí do Atlético Paranaense, nada que vai impactar muito no final. E eu queria colocar para vocês uma arte que a gente preparou aqui, que ela é bem importante para a gente entender
Onde que entra o papel do Corinthians nessa história toda? A gente já entendeu que tem a Record que vai transmitir, que tem a Amazon que vai transmitir com exclusividade. Então, jogos do Corinthians como mandante, você não vai ver mais na Rede Globo TV aberta. Esquece. Não tem como. Você pode ver na Record. Inclusive, a Record já anunciou que os jogos dela serão aos domingos às 18h30. Então, já não é mais naquele horário das 16 horas. Então, você pode ter... Exemplo, você pode ter um Corinthians e Flamengo na Record às 18h30 no primeiro turno, e no segundo turno ter um Flamengo e Corinthians no Maracanã na Globo, porque o Flamengo é da Libra. Então, para entender bem aí como é que seria a diferença. E a gente partindo para o próximo slide, quanto que o Corinthians vai ganhar realmente ao assinar com a LFU? A gente tem aí o valor que o Corinthians ganhou em 2023, valor real, de 187 milhões, e uma projeção, caso o Corinthians se mantivesse na Libra para 2025, de 173 milhões. Qual que é a projeção do Corinthians na Liga Forte União para 2025? 220 milhões. Por que que isso é uma projeção, gente? Porque, claro, depende do desempenho do time, depende da posição na tabela, depende da audiência, você só tem ali os 45% que é dividido de forma igual, então não tem como você saber o valor exato. Mais um ponto positivo é, caso o Corinthians fique em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, ou seja, seja o campeão brasileiro de 25, a projeção ali seria em torno de 250 milhões. E caso o Corinthians fique lá embaixo, 14º lugar, a projeção é 175 milhões. Ou seja, se ele ficar lá embaixo, ele ganharia mais ou menos o que ele ganharia com a Libra, certo? No meio de tabela ou dali para cima. Então, quanto mais alto o Corinthians ficar na tabela, mais ele vai ganhar. Por isso chegou nesse valor projetado de 220 milhões, o que seria um aumento muito considerável aí, né, percentualmente falando. Então, além de tudo isso, né, além dessa questão da grana, o Corinthians fez o que chamam de um adiantamento, de um empréstimo. O pessoal confunde bastante, que é aqueles 150 milhões, né, cedidos pela XP. E a gente precisa entender qual que é a diferença de um empréstimo para um adiantamento, ou no caso um crédito, que é o caso, que é o famoso CCB, né? O nome é CCB, que seria esse crédito aí que o Corinthians teria direito por assinar com a LFU. É um pouco complexo, né, da gente explicar, mas basicamente os CCB são cédulas de crédito bancário. É crédito. Então é como se tivesse um limite pré-aprovado ali, vamos supor. E isso pode ser tanto um empréstimo quanto um adiantamento. Né? Como o Corinthians permaneceu na Série A, qual que é o acordo que ele fez por esses 150 milhões? Ele vai pagar mensalmente a partir do início do campeonato, a taxa de juros vai ser CDI mais 3%. Essa é uma taxa que é considerada barata, tá? No mercado. E isso também tem uma proteção para o Corinthians. O que é essa proteção? A LFU chegou para o Corinthians e falou assim, nós vamos faturar pelo menos 1,7 bilhão. A gente é tão confiante que a gente vai faturar isso, que esses 150 milhões em crédito que você recebeu da XP, caso a gente não atinja esse valor de 1,7 bilhão, você não precisa pagar essa dívida. Basicamente é isso. Em vez de ser empréstimo, ele passa a ser, essa diferença aí de 150 milhões passa a ser perdoada. É óbvio, né, que tem um limite aí, é 150 milhões. Né? Então, se ela faturar, se ela conseguir muito menos de 1,7 bi, o Corinthians vai ter uma perda, obviamente. Mas se ela já vendeu 750 milhões, então tudo indica que ela vai ter uma projeção acima de 1 bilhão, porque ela não vendeu nem metade dos jogos. Né? Então tudo indica que o Corinthians não vai precisar acionar, vamos dizer, essa cláusula aí para ter 150 milhões perdoados. Aí ele vai entrar como empréstimo ali, o Corinthians vai pagar mês a mês. Então foi um adiantamento aí que pode até ser um seguro, vamos dizer assim, para o Corinthians. Então isso é bastante importante explicar. Então o Corinthians, além desse benefício financeiro, ele teve também essa questão aí dos 150 milhões de adiantamento, que torna o negócio melhor ainda. E quando a gente vai para o último slide, tem mais um ponto importante da gente falar, que é os clubes, eles venderam parte dos seus direitos por 50 anos. E estamos falando de clubes da LFU, não clubes da Libra. E isso, cara, é extremamente importante, porque o Corinthians não entrou nessa venda. E, na minha opinião, foi um acerto completo do Corinthians. Como é que você vai vender seus direitos, ou seja, 20% do que você teria para receber de direitos televisivos para os próximos 50 anos? A gente não sabe direito o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos no futebol brasileiro. Imagina 50 anos. E os clubes fizeram isso. Hoje os clubes da Série A, Inter, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Botafogo e Fortaleza, pegaram esse adiantamento.
Esse valor começou em 20%, mas tudo indica que ele vai ser fechado em 10%. Então foi feito ali uma nova negociação para que não fosse tão alto essa porcentagem. Alguns clubes até tinham recebido mais do que o equivalente a 10%, né? Aí vão ter que devolver, enfim, vai ter que fazer um novo acordo. Mas basicamente o Inter, por exemplo, teria direito a receber ali 218 milhões se fosse 20%, 109 milhões a 10%. O que os clubes fizeram? Ó, a gente tá meio quebrado agora, então me dá aí 100 milhões, 200 milhões e fica aí com 20% do meu longo prazo aí. Basicamente foi feito isso e isso foi um grande, na minha opinião, um grande erro, né, dos clubes, porque isso pode impactar em muita coisa. Então, o resumo da ópera é o quê? O Corinthians vai ser, sim, o clube mais bem pago em direitos televisivos em 2025, porque a Libra só pode atingir ali 1 bilhão, 1,17 bilhão. O contrato já está fechado. Vou até voltar para esse slide aqui, ó. O contrato já está fechado em 1,17. E a LFU já vendeu 750 milhões. Então tudo indica que ela consiga passar aí bem essa parte de 1 bilhão. Ela tem um pouco mais de clube, mais gente para dividir e tudo mais. Por isso que esses valores são bem difíceis de projetar. Então, ao meu ver, o Augusto Melo fez um grande negócio aí, né? Foi um grande contrato para o Corinthians. Contrato de 2025 a 2029, a Libra, por exemplo, já fechou com a Globo por esses 4 anos. Então a LFU tem algumas. A Record, se eu não me engano, foram 2 anos que fechou. Ou o Amazon foi 1 ano, ou foi o contrário, alguma coisa assim. Ou seja, já não fechou o período todo. Então isso vai fazer uma grande diferença. Mas o fato é que a gente vai ter empresas aí ainda dividindo as atenções durante alguns anos, né? Toda aquela ideia de liga, de unificar, ainda vai demorar um pouquinho para ser resolvida. Basicamente é isso, eu sei que é bastante informação, mas o objetivo do vídeo era passar para vocês uma projeção, né, de quanto o Corinthians pode ganhar, e com certeza o Corinthians tem tudo para ter um ano de 2025 muito vitorioso e principalmente financeiramente falando mais saudável para o clube. Certo? Deixa o like aí, se inscreve no canal, acesse o nosso clube de membros. Agora a gente está chegando aí num período de janela de transferências, temos a comunidade no WhatsApp, então muita informação todos os dias. Por apenas R$ 4,99 você tem acesso a tudo isso, então não deixe de acessar o nosso clube de membros. Espero que tenha gostado do vídeo, compartilhe com seus amigos, até quem não é corintiano, que tem dúvida aí nas diferenças de Libra e LFU. E já sabemos aqui, já estamos bem informados para saber quanto o Coringão vai receber em 2025 de direitos de televisão, certo? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo e vai Corinthians sempre!